Olá, meu povo lindo, povo santo do Senhor. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, que Deus abençoe sua vida. Vamos agora a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Como eu sempre falo, é uma necessidade pedir para vocês em todas as mensagens que eu tenho enviado, que você não esqueça de deixar o seu like, que você não esqueça de se inscrever no canal e também compartilhar este vídeo com suas redes sociais. É muito importante que você faça isso. Por quê? Porque quando você faz isso, o YouTube vai entender que quanto mais pessoas estão assistindo este vídeo, mais relevante ele se torna e mais o canal vai crescendo na plataforma. Aí nós vamos poder espalhar cada vez mais a palavra do Senhor. Vamos a uma breve vinheta. Em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Aguarde só um pouquinho mais. Muito bem, meus queridos, muito obrigado por você ter aguardado até agora. Eu peço então que você abra comigo, se você tiver de posse da Bíblia, abra comigo no livro de Salmos, capítulo 37. Nós vamos ler apenas os primeiros 5 capítulos, os primeiros 5 versos, que diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Amém. Glória a Deus por isso. Eu peço então que você agora vamos prestar bastante atenção naquilo que o Senhor colocou no meu coração a respeito dessa mensagem. O título dessa mensagem é: De que maneira devemos passar por esta vida? O verso que nós lemos é do verso 1 ao verso 5 do capítulo 37. O homem, querido, ele é dotado de uma lei divina chamada livre-arbítrio. O que significa o livre-arbítrio? O que ele faz em nós quando nós decidimos adotá-lo? Primeiramente, que o livre-arbítrio ele é uma lei divina, porque foi lá no início de toda a história da humanidade, quando Deus criou o homem, ele criou o homem dotado do livre-arbítrio. É uma lei que Deus colocou no coração do homem. E o que essa lei determina? Essa lei determina que eu e você, nós temos o direito de escolha. Se não fosse assim, o homem seria como uma máquina. Pensa comigo, um computador, por mais sofisticado que ele seja, por mais, vamos dizer assim, poderoso em questões de conhecimento, de tudo que essa máquina tiver, mas ela não deixa de ser uma máquina. Ela é uma máquina que precisa que o homem a opere. Você talvez pode dizer assim: mas peraí, tem computadores aí que ele faz tudo sozinho. Tá, ele faz tudo sozinho porque existe nele uma programação que o homem colocou, mas o computador não tem vida própria. O computador ele não tem. Até inclusive os amigos que eu tenho, que têm um profundo conhecimento dessa área, eles costumam dizer que o computador é burro. Parece brincadeira, mas eles falam isso. Eu não tenho lá esse conhecimento todo. Eu gosto da área de informática, procuro aprender sempre mais, mas os caras que trabalham em programação, por exemplo, eles dizem assim: computador é tudo burro, porque o computador ele só sabe repetir ou fazer aquilo que você manda ele fazer, ele não faz nada por ele mesmo. Então, é diferente, por exemplo, a máquina, o computador, da máquina humana. A máquina humana criada por Deus, essa perfeição, que diga-se de passagem, o homem foi feito perfeito. O que estragou foi a entrada do pecado. Quando o pecado entrou no homem, entrou no mundo, aí a coisa descampelhou toda, destrambelhou tudo. Mas o homem ele foi feito uma máquina perfeita. Sabe por quê? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus Criador.
Então, nós somos feitos com o caráter de Deus, nós somos feitos com, sabe, a inteligência de Deus, nós somos feitos dessa forma. E não poderia ser diferente Deus criar o homem à sua imagem e semelhança e criar o homem sem dar para ele o livre-arbítrio, sem que ele possa tomar decisões. Então hoje nós sabemos que nós temos o livre-arbítrio, nós podemos decidir sobre como nós queremos seguir a nossa vida. Claro, cada decisão que eu tomar, ela tem uma consequência. Se eu tomar a decisão correta, a consequência vai ser boa. Mas se eu tomar a decisão errada, eu vou ter que arcar com todas as coisas erradas que eu fiz. Então, para isso, Deus criou o homem com o livre-arbítrio. Você tem o direito de escolha. Você quer seguir os caminhos corretos? Você vai ser uma pessoa abençoada. Você quer seguir de qualquer jeito, fazendo de qualquer maneira, assumindo os seus erros? Você com certeza vai ter prejuízo lá na frente. Então nós vamos aqui seguindo em frente. Esta é uma pergunta, queridos, a respeito do livre-arbítrio, que nós sempre deveríamos fazer antes de qualquer decisão, porque depois de tomada, quase sempre não tem como voltar atrás sem ter prejuízo. Então, nós temos o livre-arbítrio, porém, antes de tomar qualquer decisão, nós precisamos perguntar para nós mesmos: como é que vai ser isso aí lá na frente? Qual a consequência que isto vai me trazer? O livre-arbítrio, ele te dá o direito de escolha, mas ele te dá também a capacidade de fazer uma previsão, pelo menos básica. Talvez tenham coisas que você e eu venhamos a praticar e que nós não fazemos a mínima ideia como vai ser o resultado lá no final. Mas nós temos que fazer essa pergunta para nós: e aí? Eu tomo essa decisão e lá na frente, como é que vai ser? O livre-arbítrio que Deus nos deu, Ele nos deu também a capacidade de raciocínio para que nós possamos lá na frente, pelo menos fazer uma ideia do que pode acontecer na nossa vida. Pensa numa pessoa, por exemplo, que ela não tem parte, assim, não tem conhecimento da palavra de Deus. Ela até ouviu falar que Jesus existe, que Deus mandou seu Filho para morrer por nós, mas ela nunca parou para meditar sobre aquilo. Essa pessoa, ela pode ser uma pessoa muito inteligente e ela sabe, por exemplo, que algumas decisões na vida dela podem trazer algum prejuízo. Então, se ela não fizer essa avaliação antes de tomar providência, antes de tomar a atitude, ela com certeza lá na frente ela corre um risco de ter um grande prejuízo com isso. Então, querido, nós vamos analisar o nosso texto que nós lemos. Vamos analisar ele, cada um dos versos que nós lemos aqui. O que nós podemos fazer em relação a isso? Verso 1, primeiramente. O verso 1 diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Por que a palavra de Deus está dizendo isso para mim e para você? Primeiro, nós devemos observar o caminho dos malfeitores, que tem a aparência de ser bom. Muitas vezes, nós olhamos para as pessoas que estão fazendo coisas erradas e nós também não percebemos direito que aquilo que ele está fazendo é realmente um erro, mas nós precisamos parar para analisar. Porque muitas vezes nós olhamos uma pessoa que está vivendo no erro e nós só analisamos aquilo que ele está conseguindo de benefício com a coisa errada que ele está fazendo. Nós não analisamos o que vai acontecer lá na frente. Então, nós precisamos analisar isso. Eu e você, a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos aconselha, a Bíblia nos dá essa direção. Antes de você tomar uma decisão, você precisa analisar o que vai acontecer lá na frente. Então, quando você olha para uma pessoa que está vivendo de uma forma que talvez você nem analise como sendo uma forma ruim, mas você analisa que aquela pessoa está se dando bem na vida, analisa se ela está se dando bem, o que vai acontecer lá na frente, e se realmente o que ela está fazendo não está fazendo errado. Porque com certeza todas as nossas decisões, elas vão levar a um resultado. Esse resultado pode ser uma coisa boa, mas pode ser também uma coisa ruim. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios 14, 12, que há caminhos que ao homem parecem caminhos bons, mas o seu final são caminhos de morte. E quando fala em morte na Bíblia, não é necessariamente morte física, pode ser, mas ela pode ser a morte espiritual, que eu acho que é pior ainda. Porque a morte física, se você morre nos caminhos do Senhor, andando nos mandamentos, tendo a sua vida reconhecida, tendo o teu nome escrito no livro da vida, não tem problema nenhum. Porque
o próprio Deus disse que, na sua palavra, que é preciosa para Ele a morte dos santos. Por quê? Porque o santo é recolhido para Ele. Agora, aquele que vive, morre na iniquidade, esse, infelizmente, a situação é diferente. Então, nós precisamos ter essa posição, temos que ter esse princípio de análise, analisarmos realmente aquilo que Deus, analisarmos realmente aquilo que a pessoa está fazendo, se vai ser bom para ela, se lá no final vai ter um bom resultado, para que nós possamos também ter certeza se nós vamos seguir aquele caminho ou não. Então tudo isso é muito importante, e a palavra de Deus nos ensina que não devemos ficar indignados pelos malfeitores, porque muitas vezes nós vamos ver os malfeitores fazendo coisas que estão lhe trazendo sucesso naquele momento. Aí eu lembro de uma frase dita por um menino aí que é o André Fernandes, ele é da Miami Beach, lá acho que é da Lagoinha, que ele fala: nem todo sucesso no homem, ele é bom, porque nem todo sucesso tem a aprovação de Deus. O que adianta nós temos um sucesso na vida se esse sucesso que nós temos não foi aprovado por Deus? E a gente sabe, muitas vezes alguém pode dizer assim: ah não, mas se Deus não aprovou não vai dar certo. Claro que dá. Aí eu lembro de Moisés, por exemplo, lá no deserto, eu estive lendo recentemente isso aí. Moisés no deserto, quando ele se irou com o povo, e o povo pediu água, e ele foi falar a Deus, e Deus mandou que ele falasse a rocha. Moisés, por causa da rebelião daquele povo, se irou, e ele feriu a rocha. Aquela rocha era Jesus. Pelo menos é uma figura de Jesus, que nós sabemos que Jesus é a nossa rocha forte. E Moisés, por causa daquilo, ele foi impedido de conhecer a terra prometida, de entrar na terra prometida. Mas espera um pouquinho, impediu do povo ter água? Não. Ou seja, aquilo que Moisés fez não impediu a bênção, mas impediu a ele de conhecer a terra prometida. Aí é onde vem essa frase que eu falei: talvez nem todo sucesso que você tem seja aprovado por Deus. Ele pode ser um sucesso e Deus não te aprovou aquele sucesso, e nem quer dizer por isso que você não vai ter. Agora, será que lá na frente aquilo vai ser bom para você? Então tudo isso precisa ser analisado para que a gente não cometa esses erros. Devemos então observar o caminho do malfeitor, que tem a aparência de ser bom, mas ao seu final sempre serão punidos, seja pela lei dos homens, seja pela lei de Deus, e esta segunda não falha. Aí eu lembro lá, por exemplo, do salmista Asaf, no Salmo 73, versos 2 e 3, que ele diz que ele ficou indignado pela prosperidade do ímpio, que ele quase caiu por causa daquilo. E nós também precisamos ficar precavidos, precisamos analisar, porque às vezes o sucesso do ímpio traz no nosso coração um desejo de fazer a mesma coisa. Ah não, se deu certo para ele, vai dar certo para mim. Mas será que ele está fazendo alguma coisa que Deus está realmente aprovando? E se eu fizer, Deus não vai aprovar também. Se Deus não vai aprovar o ímpio, por que ele aprovaria a mim? Só porque eu sou servo? Porque eu sou alguém que um dia aceitei Jesus como Senhor e Salvador, tenho o meu nome escrito no livro da vida? Você é a mesma coisa? Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, tem o seu nome escrito no livro da vida, então você vai ser aprovado em algo que Deus reprovou em outra pessoa? Então a gente precisa tomar esse cuidado, precisa avaliar. Então, nós vemos aqui que o salmista Asaf, no Salmo 73, ele ficou indignado com a prosperidade do ímpio, e ele quase caiu, ou seja, ele já estava também seguindo aquele caminho, mas ele percebeu, falou: não, peraí, esse caminho não é para mim. Assim nós precisamos ser. Por isso precisamos pedir direção ao Espírito Santo que está em nós, para que aquilo que nós formos fazer, nós não estejamos indo contra a palavra de Deus. Vamos seguir aqui. No verso 2, ele diz: pois ele dentro, em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Ou seja, o ímpio, o malfeitor, que estava fazendo tudo aquilo que estava lhe dando uma certa prosperidade no início, lá na frente eles murchariam como a relva e secariam. Ou seja, haveria uma punição para o erro que eles estavam fazendo. Mas, se nós não tomarmos cuidado, nós iremos no mesmo caminho. Então no verso 2 ele diz: o mesmo que eles tenham aparência
de saudáveis em breve serão consumidos. Ou seja, mesmo que o ímpio, o malfeitor, esteja fazendo alguma coisa que possa ter um aparente sucesso, mas lá na frente eles vão ser punidos por aquilo. E se eu seguir o caminho dele, eu também serei. Porque Deus, ele não vai contra a sua palavra. O erro será punido. O erro será pedido alguma explicação sobre ele. Haverá um dia que todos nós haveremos de sentar diante do Senhor. Nós, aqueles que um dia aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, continuamos caminhando nessa terra, mas debaixo da graça do Senhor, nós não vamos deixar de pagar pelos nossos erros aqui nessa terra, porque tudo aquilo que o homem plantar, o homem vai colher. Mas vai chegar um dia, por causa de teu nome, está escrito no livro da vida, você ser coberto pelo sangue do Cordeiro, e você pedir perdão por todas as suas falhas, porque a palavra de Deus também nos ensina lá no livro de 1 João, capítulo 1, verso 9, que se nós pedimos perdão por tudo aquilo que nós fazemos, que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos redimir de toda injustiça. Então nós vivemos dessa maneira e nós precisamos continuar vivendo assim, fazendo a vontade do Senhor. Mesmo nos erros nós temos que voltar atrás e pedir perdão, mas haverão aqueles também que nunca aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que para eles o Evangelho é loucura e eles nunca aceitaram, que um dia eles também serão apresentados diante do Senhor, mas para julgamento. Isso não acontecerá comigo e com você, segundo a palavra de Deus. Então nós precisamos tomar esse cuidado, precisamos olhar, porque a punição haverá de acontecer, seja nesta vida ou seja depois dela. Talvez um homem desses que a gente tem visto aí, tem olhado, tem se usado como exemplo para a gente poder conseguir alguma coisa na vida, não prestamos atenção naquilo que ele está vivendo, e estamos vendo que aquele homem vivendo numa grande prosperidade na vida dele, na vida dos seus familiares, de todos que estão à sua volta, e nós achamos que aquele homem está caminhando de maneira correta, não analisamos que ele está fazendo tudo errado, porém, as coisas têm dado certo na vida dele e nós seguimos aquele mesmo caminho. Queridos, lá na frente, esse homem vai ser punido. E se você seguir o caminho dele, você também será. Se eu seguir o caminho dele, eu também vou ser punido. Então nós precisamos tomar um cuidado extremo. Vamos seguir aqui. No verso 3, diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. No verso 3, ele diz para que nós devemos confiar no Senhor, que nada nos será tirado. Nós precisamos, seremos com isso alimentados com a justiça divina sobre nós. Se nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, nós seremos alimentados através da justiça dele. E nada vai nos abater, nada vai nos tirar do caminho que nós estamos vivendo, nada vai nos tirar aquilo que nós temos como promessa através da palavra do Senhor. Então nós temos que tomar esse cuidado. Confia no Senhor, faz o bem, sabe? Não olha para a vida daqueles que estão prosperando de forma errada, porque se você seguir o caminho dele, se eu seguir o caminho dessa pessoa, eu também serei punido igualmente a ele, pelo mesmo pecado que ele está cometendo. Porque Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e ele vela pela sua palavra. Amém, queridos? Amados, meus irmãos queridos, eu quero agora ler os últimos versos aqui para poder mostrar para você o que o Senhor faz na minha e na sua vida quando nós caminhamos da maneira correta. Lá no mesmo livro que nós estamos meditando, nos versos 23 em diante, ele diz assim: o Senhor firma os passos de um homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Queridos, o rei Davi escreveu isso aqui, naturalmente, ele já estava velho quando ele escreveu esse salmo, e ele fala
que os passos de um homem bom são firmados pelo Senhor, ou seja, se eu entrego meus caminhos nas mãos do Senhor, eu caminho junto com Ele, é Ele quem vai determinar os meus passos, é Ele quem vai determinar a minha vitória, é Ele quem vai determinar como que eu vou continuar a minha vida e será também para as minhas gerações futuras. Ele diz que o homem pode cair, mas não vai ficar prostrado. Ele diz que ele foi moço, e nesse tempo, quando ele faz esse salmo, ele já estava velho. Mas ele nunca, como ele mesmo diz, ele nunca viu um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu já falo uma coisa, com relação à salvação é individual. Eu tenho que aceitar Jesus na minha vida, caminhar na presença dele. Você tem que aceitar Jesus na sua vida e caminhar na presença dele. Mas, se você é um homem justo, se você é alguém que já vem da descendência dos seus pais, você nunca vai cair prostrado, nunca vai lhe faltar nada, nem para você, nem para as suas gerações. Queridos, que Deus abençoe sua vida. Eu espero que esta mensagem possa trazer algo novo no teu coração. Feche seus olhos, vamos orar, e logo em seguida eu vou fazer as últimas considerações. Papai, em nome de Jesus, que esta palavra, Senhor, possa trazer luz ao coração dos nossos irmãos que estão assistindo e daqueles que não te conhecem, Senhor, que possam se dobrar diante da tua presença. Traga, Senhor, sobre nós uma unção nova. Manifesta em nós o teu poder e a tua graça. Que tudo na nossa vida seja para a glória do teu nome. Te louvo, Senhor, nesta manhã e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Um forte abraço. Beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.